Confiar em Deus não é apenas uma escolha emocional. É uma decisão espiritual que muda completamente a forma como vivemos cada dia. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Percebe a profundidade desta verdade? Quando confiamos no Senhor de todo o coração, não estamos dividindo a nossa fé entre Deus e as nossas próprias estratégias. Estamos entregando totalmente, sem reservas, sem planos secretos de emergência caso Deus não apareça. Esta confiança plena é o que abre as portas do céu sobre a nossa vida. Muitas vezes queremos confiar em Deus, mas ao mesmo tempo tentamos controlar cada detalhe, cada resultado, cada circunstância. Acabamos vivendo numa tensão constante, exaustos de tanto tentar fazer tudo funcionar pela nossa própria força. Mas quando verdadeiramente confiamos, há um descanso que invade a nossa alma. Não porque os problemas desapareçam magicamente, mas porque sabemos que estão nas mãos certas. A confiança em Deus traz consigo duas bênçãos preciosas: paz e proteção. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias externas estarem favoráveis. Ela nasce da certeza de que o nosso Pai Celestial tem o controle de tudo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é condicional, depende de tudo estar bem ao nosso redor. Mas a paz de Cristo permanece mesmo quando estamos atravessando o vale da sombra da morte. Esta paz guarda o nosso coração e a nossa mente, como nos diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando confiamos em Deus, Ele coloca uma sentinela ao redor dos nossos pensamentos, impedindo que a ansiedade nos domine. E junto com a paz, vem a proteção divina. O Salmo 91 está repleto de promessas de proteção para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não é uma proteção que nos isola de todas as dificuldades, mas é a certeza de que em meio a qualquer tempestade, Deus está conosco, guardando-nos de todo mal. Começar o dia confiando em Deus é estabelecer uma fundação sólida para tudo o que virá nas próximas horas. É como construir a tua casa sobre a rocha, conforme Jesus ensinou em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Quando vêm as chuvas, os ventos e as tempestades do dia a dia, a casa não cai porque está edificada sobre algo inabalável. Quantas vezes começamos o dia já ansiosos, já preocupados com 1000 coisas que podem ou não acontecer? Mas quando a primeira coisa que fazemos é entregar o nosso dia a Deus em oração, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, tudo muda. A nossa perspectiva muda, as nossas prioridades se ajustam e começamos a ver as situações não com os nossos olhos limitados, mas com os olhos da fé. Confiar em Deus é lembrar que Ele nunca falhou contigo antes e não vai começar hoje. É recordar todas as vezes que Ele te livrou, te sustentou, te carregou quando não tinhas forças para caminhar. É trazer à memória as promessas que Ele fez e que são fiéis e verdadeiras. Hoje, nesta oração, vamos juntos entregar cada detalhe do nosso dia ao Senhor. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado,
Deus de toda misericórdia e graça, vimos diante da tua presença nesta manhã com corações gratos e espíritos rendidos. Reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Toda a nossa existência depende do teu fôlego de vida, da tua provisão constante, do teu amor inesgotável. Hoje escolhemos confiar em ti de todo o nosso coração, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de fé. Entregamos nas tuas mãos poderosas este novo dia que se abre diante de nós. Cada hora, cada minuto, cada segundo está sob o teu controle soberano. Confiamos que tu vais nos guiar por caminhos de justiça, por amor do teu nome. Não sabemos tudo o que este dia nos reserva, mas sabemos quem sustenta o dia nas suas mãos. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que tentamos carregar sozinhos fardos que eram pesados demais para os nossos ombros. Perdoa-nos por confiar mais nas nossas próprias estratégias do que na tua sabedoria infinita. Hoje declaramos que tu és o Senhor da nossa vida, o Rei do nosso coração, o Mestre dos nossos caminhos. Pai, derrama sobre nós neste momento a tua paz, que excede todo entendimento. Aquela paz que não depende das circunstâncias estarem favoráveis, mas que nasce da certeza de que tu estás no controle. Acalma os nossos corações ansiosos, Senhor. Há tantas preocupações querendo roubar a nossa tranquilidade, tantos pensamentos negativos tentando dominar a nossa mente, mas declaramos que a tua paz é mais forte do que qualquer tempestade. Assim como Jesus acalmou o mar revolto com uma palavra, acalma também as águas turbulentas da nossa alma. Que possamos experimentar hoje aquele descanso profundo que vem de saber que estamos seguros nos teus braços. Não importa o que aconteça ao nosso redor, a tua paz permanece como âncora firme da nossa alma. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Coloca uma sentinela ao redor dos nossos pensamentos, impedindo que a ansiedade, o medo e a preocupação excessiva nos dominem. Enche cada espaço vazio dentro de nós com a tua presença pacificadora. Senhor, clamamos pela tua proteção divina sobre as nossas vidas neste dia. Cobre-nos com o teu sangue precioso, envolve-nos com o teu manto de amor. Como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Hoje escolhemos habitar em ti, fazer da tua presença a nossa morada permanente. Protege-nos de todo mal, de todo perigo, de toda cilada do inimigo. Manda os teus anjos nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Coloca ao redor de nós uma cerca de proteção que nenhuma força das trevas possa atravessar. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Protege o nosso corpo de doenças e acidentes. Guarda a nossa mente de pensamentos destrutivos. Protege o nosso espírito de ataques espirituais. Que a tua proteção seja como um escudo ao nosso redor, desviando todo dardo inflamado do maligno. Pai, confiamos a ti as nossas famílias nesta manhã. Cada pessoa que amamos, cada membro da nossa casa, está sob a tua proteção e cuidado. Derrama a tua paz sobre os nossos lares. Onde há conflito, traz harmonia. Onde há desentendimento, traz compreensão. Onde há mágoa, traz cura e perdão. Protege os nossos filhos onde quer que estejam. Guarda-os no caminho da escola, nas suas atividades, nas suas amizades. Coloca anjos ao redor deles, livrando-os de toda influência negativa, de todo perigo, de toda tentação. Que cresçam no teu temor e no teu amor. Abençoa os nossos cônjuges, fortalece o nosso matrimônio. Que o amor entre nós seja renovado a cada dia, que a paciência e a bondade marquem os nossos relacionamentos. Protege a nossa união de toda divisão, de toda intriga, de toda interferência externa.
lembra-nos constantemente que o que tu ajuntaste, ninguém pode separar. Cuida dos nossos pais, dos nossos avós, honra-os com saúde e alegria pelos anos que têm vivido. Senhor, entregamos nas tuas mãos o nosso trabalho, as nossas ocupações, as nossas responsabilidades profissionais. Confiamos que tu vais nos dar sabedoria para tomar as decisões certas, discernimento para escolher os melhores caminhos. Que sejamos luz onde trabalharmos hoje. Que o nosso testemunho de fé seja evidente através das nossas atitudes. Dá-nos favor diante de superiores, colegas e clientes. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Fecha portas que não são da tua vontade. Protege-nos de ambientes tóxicos, de pessoas que querem nos prejudicar, de situações que possam comprometer a nossa integridade. Que o nosso trabalho seja excelente, não para recebermos glória humana, mas para que o teu nome seja glorificado. Abençoa o trabalho das nossas mãos, multiplica os nossos esforços. Onde há escassez de oportunidades, abre caminhos novos. Onde há injustiça no ambiente de trabalho, traz a tua justiça. Dá-nos força para cumprir as nossas tarefas com dedicação e alegria. Pai, confiamos a Ti a nossa saúde física, emocional e espiritual. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Derrama cura sobre cada área do nosso corpo que precisa de restauração. Se há dor, traz alívio. Se há doença, traz cura. Se há fraqueza, traz fortalecimento. Toca com o teu poder cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Renova as nossas forças como as da águia, que possamos correr sem nos cansarmos, caminhar sem desfalecermos. Cura também as feridas emocionais que carregamos, Senhor. Há dores na alma que são mais profundas do que as dores do corpo. Traumas do passado, decepções, rejeições, mágoas não resolvidas. Derrama o teu bálsamo curador sobre cada memória dolorosa. Restaura a alegria que foi roubada. Renova a esperança que foi perdida. Fortalece o nosso espírito. Aviva a nossa fé. Que não desanimemos diante das lutas, mas confiemos que tu estás fazendo algo novo em nós. Guarda-nos de toda enfermidade que tenta nos atacar. Senhor, entregamos a Ti as nossas finanças, as nossas provisões materiais, as nossas necessidades práticas do dia a dia. Confiamos que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu, que alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, certamente cuidarás de nós. Abre as janelas do céu e derrama bênção sobre as nossas vidas. Onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las. Onde há falta, multiplica os recursos. Onde há má administração, traz sabedoria e disciplina. Ensina-nos a sermos bons mordomos daquilo que tu nos confias. Que saibamos honrar-te com as primícias, dizimar com fidelidade, ofertar com alegria. Quebra todo espírito de escassez, de pobreza, de miséria que tenta se estabelecer sobre as nossas vidas. Declaramos que somos filhos do Rei, herdeiros de todas as promessas. Protege-nos de dívidas desnecessárias, de gastos impulsivos, de decisões financeiras precipitadas. Que a prosperidade que vem de Ti alcance a nossa vida, não para acumularmos riquezas egoisticamente, mas para sermos bênção. Pai, confiamos a Ti todos os nossos relacionamentos. As amizades que cultivamos, os vínculos que construímos, as conexões que fazemos. Que sejamos cercados de pessoas que nos aproximam de Ti, não que nos afastam. Livra-nos de amizades tóxicas, de relacionamentos que drenam a nossa energia espiritual. Traz para a nossa vida pessoas que nos edificam, que nos encorajam, que caminham conosco na fé. Dá-nos sabedoria para sermos bons amigos, pacientes, compreensivos, leais, que saibamos ouvir mais do que falar,
amar mais do que julgar, perdoar mais do que guardar rancor. Cura os relacionamentos que estão feridos, Senhor. Onde há mágoa entre irmãos, traz reconciliação. Onde há orgulho impedindo o perdão, traz humildade. Protege-nos de fofocas, de mal-entendidos, de palavras que destroem. Coloca guarda sobre a nossa boca, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, edificando e não destruindo. Que os nossos relacionamentos reflitam o amor de Cristo. Senhor, entregamos nas Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos para o futuro. Confiamos que Tu tens um propósito específico para a nossa vida. Revela-nos qual é a Tua vontade. Mostra-nos o caminho que devemos seguir. Não deixes que caminhemos em trevas, mas ilumina os nossos passos com a lâmpada da Tua palavra. Se há sonhos que precisam ser ajustados à Tua vontade, dá-nos flexibilidade para mudar. Se há planos que não são Teus, dá-nos coragem para abandoná-los. Mas se há sonhos que vieram do Teu coração, dá-nos perseverança para não desistirmos. Abre portas de oportunidade que nos levem mais perto do propósito que tens para nós. Fecha portas que parecem atraentes, mas que nos desviariam do Teu caminho. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, que nem sempre é o nosso tempo. Confiamos que Tu fazes todas as coisas formosas no seu devido tempo. Protege os nossos sonhos de serem roubados pelo desânimo, pela crítica alheia, pelas circunstâncias adversas. Pai, clamamos pela Tua proteção sobre a nossa mente neste dia. Sabemos que a batalha começa nos pensamentos, que o inimigo tenta plantar sementes de dúvida, medo e incredulidade na nossa mente. Mas declaramos que temos a mente de Cristo. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Quando vierem pensamentos de ansiedade, substituímos por pensamentos de confiança em Ti. Quando vierem pensamentos de medo, substituímos por pensamentos da Tua proteção. Quando vierem pensamentos de derrota, substituímos por pensamentos de vitória em Cristo. Enche a nossa mente com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com a Tua verdade. Que meditemos dia e noite na lei do Senhor, como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Protege-nos de conteúdos que contaminam a mente, de imagens que poluem os nossos pensamentos, de ideias que contradizem a Tua palavra. Renova o nosso entendimento, transforma a nossa forma de pensar. Que pensemos no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações específicas deste dia. Aquelas situações que tiram o nosso sono, que pesam sobre o nosso coração. Tu conheces cada detalhe, cada circunstância, cada desafio que enfrentamos. Nada está escondido dos Teus olhos. Confiamos que Tu vês o que nós não vemos, que sabes o que nós não sabemos. Se há uma reunião importante hoje, vai conosco. Se há uma decisão difícil a tomar, dá-nos sabedoria. Se há um conflito para resolver, dá-nos as palavras certas. Se há uma montanha para mover, aumenta a nossa fé. Nenhum problema é grande demais para Ti, nenhuma situação é complicada demais para o Teu poder. Tu que dividiste o Mar Vermelho, que derrubaste os muros de Jericó, que ressuscitaste os mortos, certamente podes resolver as nossas questões. Confiamos não nas nossas próprias forças, mas no Teu braço forte que nos sustenta. Descansamos não na nossa capacidade, mas na Tua suficiência. Entregamos tudo, absolutamente tudo nas Tuas mãos. Pai, protege-nos de todo acidente, de todo perigo que possa nos ameaçar neste dia. Guarda-nos no trânsito, nas ruas, nos transportes que utilizarmos. Que nenhum mal nos sobrevenha, nenhuma praga chegue à nossa tenda. Manda os Teus anjos nos precederem, preparando o caminho. Que eles estejam à nossa direita e à nossa esquerda, atrás e à frente, acima e abaixo. Livra-nos de pessoas mal intencionadas, de situações perigosas.
de lugares que possam nos prejudicar. Dá-nos discernimento espiritual para percebermos quando algo não está certo, para evitarmos armadilhas. Protege-nos também de nós mesmos, das nossas próprias decisões imprudentes, das nossas escolhas precipitadas. Guarda os nossos passos de tropeçarem. Que não sejamos pegos de surpresa por nenhuma cilada do inimigo. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda a estratégia do inferno contra a nossa vida está cancelada em nome de Jesus. Senhor, entregamos a Ti o nosso testemunho cristão neste dia. Que sejamos sal e luz onde quer que estejamos. Que as pessoas vejam Cristo em nós, não através de palavras vazias, mas através de atitudes concretas de amor. Dá-nos oportunidades de falar do Teu amor, de compartilhar a Tua graça, de testemunhar das Tuas maravilhas. Mas que antes de falarmos, as nossas vidas falem por nós. Que a nossa paciência em meio às provações seja um testemunho. Que a nossa alegria, apesar das circunstâncias, seja um testemunho. Que o nosso amor pelos outros seja um testemunho. Usa-nos como instrumentos da Tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver desespero, que levemos esperança. Que não busquemos ser servidos, mas servir. Que não busquemos ser compreendidos, mas compreender. Protege o nosso testemunho de ser manchado por atitudes incoerentes, por palavras inconvenientes, por comportamentos que contradigam a nossa fé. Pai, confiamos a Ti as autoridades que governam sobre nós, os líderes da nossa nação, da nossa cidade, das instituições onde estamos inseridos. Dá-lhes sabedoria para governarem com justiça, com integridade, com temor a Ti. Que tomem decisões que beneficiem o povo, que promovam a paz, que defendam os mais fracos. Protege-os de corrupção, de interesses egoístas, de influências malignas. Levanta homens e mulheres de Deus em posições de autoridade. Dá-nos também sabedoria para sabermos nos submeter às autoridades constituídas, orando por elas, mesmo quando não concordamos com tudo. Que sejamos cidadãos exemplares, contribuindo para uma sociedade mais justa. Abençoa também as autoridades espirituais que Tu colocaste sobre nós. Os nossos pastores, líderes, mentores. Fortalece-os, encoraja-os, protege-os. Que tenham sabedoria para nos guiarem, discernimento para nos aconselharem, amor para nos pastorearem. Guarda-os de desânimo, de ataques espirituais, de tentações que possam destruir o Seu ministério. Senhor, entregamos a Ti todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e restauração. Relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados. Sonhos adiados que precisam ser reativados. Promessas que parecem ter sido esquecidas, mas que precisam se cumprir. Confiamos que Tu és o Deus da restauração, que devolves os anos que o gafanhoto comeu. Nada está perdido para sempre quando está nas Tuas mãos. Tu transformas cinzas em formosura, pranto em alegria, espírito angustiado em vestido de louvor. Hoje declaramos que o melhor ainda está por vir, que os nossos últimos dias serão melhores do que os primeiros. Que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Renova a nossa esperança, reaviva a nossa fé, restaura a nossa alegria. Onde o inimigo roubou, Tu devolves em dobro. Onde houve perda, Tu trazes ganho. Onde houve derrota, Tu trazes vitória. Confiamos nas Tuas promessas que são sim e amém em Cristo Jesus. Pai, protege-nos de toda tentação que possa aparecer no nosso caminho hoje. Conheces as nossas fraquezas, as áreas onde somos mais vulneráveis.
Dá-nos força para resistirmos ao inimigo, sabedoria para fugirmos das situações de risco. Quando a tentação vier, que nos lembremos que Tu sempre providencias um escape. Fortalece o nosso espírito para que a carne não domine. Enche-nos do Teu Espírito Santo para que não haja espaço para os desejos carnais. Que as nossas escolhas hoje honrem o Teu nome, glorifiquem o Teu caráter, edifiquem o Teu reino. Protege-nos da tentação de mentir quando a verdade for inconveniente, da tentação de roubar quando a necessidade apertar, da tentação de trair quando a oportunidade surgir, da tentação de desistir quando a luta ficar difícil. Que sejamos fiéis em tudo, íntegros em todo o tempo, santos como Tu és santo. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Senhor, entregamos a Ti este dia com gratidão no coração. Obrigado por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir, de crescer. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo pão de cada dia. Obrigado pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis, pelas orações respondidas e pelas que ainda estão sendo preparadas, pelas portas abertas e pelas fechadas que nos protegeram de caminhos errados. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, porque as Tuas compaixões não têm fim. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, confiamos no Teu coração de Pai. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, sabemos que Tu estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Confiamos em Ti, não porque tudo está perfeito, mas porque Tu és perfeito. Não porque não temos problemas, mas porque temos um Deus maior do que todos os problemas. Hoje escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos crer que Tu és fiel. Pai amado, selamos esta oração com a certeza de que fomos ouvidos, que a Tua paz nos acompanhe durante todo este dia, que a Tua proteção seja real e tangível sobre as nossas vidas, que cada pessoa que orou conosco experimente o Teu poder transformador. Vai conosco, Senhor, em cada passo que dermos. Seja o nosso guia, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso tudo. Confiamos que este dia será diferente porque começou contigo. Que ao final do dia possamos voltar com testemunhos da Tua fidelidade, com histórias da Tua bondade, com provas do Teu amor. Entregamos tudo nas Tuas mãos poderosas e descansamos na certeza de que Tu cuidas de nós. Em Ti confiamos, hoje e sempre, que assim seja. Senhor, neste momento queremos aprofundar ainda mais a nossa confiança em Ti. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando tudo ao nosso redor parecer incerto, Tu permaneces como rocha inabalável. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem nos decepcionar, os planos podem falhar, mas Tu jamais mudas. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta verdade ancora a nossa alma nas tempestades da vida. Confiamos que assim como cuidaste dos Teus servos no passado, cuidarás de nós hoje. Assim como livraste Daniel da cova dos leões, livrar-nos-ás das nossas próprias covas. Assim como fechaste a boca dos leões famintos, fecharás a boca de todos os que se levantam contra nós. Assim como estavas com José na prisão, estás conosco em cada lugar escuro que atravessamos. A Tua presença faz toda a diferença. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, nunca estaremos. Pai, confiamos a Ti cada pessoa que está passando por um momento de grande angústia neste momento. Aqueles que acordaram com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, com um peso na alma que parece insuportável. Tu vês cada lágrima, conheces cada dor, entendes cada suspiro. Aproxima-te daqueles que têm o coração quebrantado. Sê o consolo dos que choram.
a esperança dos desesperados, a luz dos que andam em trevas. Há pessoas enfrentando situações que parecem não ter saída, problemas que parecem não ter solução. Mas declaramos que para ti nada é impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Hoje pedimos que faças o impossível na vida de cada um que confia em ti, que operates milagres, que realizes prodígios, que mostres o teu poder de maneiras que ultrapassem a nossa compreensão. Que ninguém termine este dia sem sentir que tu tocaste a sua situação de alguma forma especial. Senhor, entregamos nas tuas mãos aqueles que estão enfrentando batalhas na área da saúde. Pessoas com diagnósticos difíceis, tratamentos dolorosos, prognósticos desanimadores, mas sabemos que a tua palavra está acima de qualquer diagnóstico médico. Tu és o médico dos médicos, o curador supremo. Toca com o teu poder cada corpo que está enfermo. Ordena que células doentes sejam restauradas, que órgãos comprometidos sejam regenerados, que sistemas que não funcionam bem sejam normalizados. Faz o que a medicina não pode fazer. Realiza curas que só podem ser explicadas como milagres. Dá força aos que estão em tratamento, ânimo aos que estão desanimados, fé aos que estão duvidando. Que sintam a tua presença real nos quartos de hospital, nas salas de quimioterapia, nos consultórios médicos. Que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos, guiados pela tua sabedoria. Protege de efeitos colaterais graves, de complicações inesperadas, de infecções hospitalares. Pai, confiamos a ti todos os que estão lutando contra batalhas espirituais intensas, aqueles que sentem opressão, que enfrentam ataques constantes, que vivem sob bombardeio espiritual. Declaramos que o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda opressão, toda maldição, toda amarração espiritual. Quebramos agora em nome de Jesus toda obra das trevas que tenta se estabelecer sobre a vida dos teus filhos. Desfazemos pactos que foram feitos no passado, consciente ou inconscientemente. Cancelamos toda palavra negativa que foi pronunciada, toda sentença que foi decretada, toda profecia falsa que foi declarada. Libertamos em nome de Jesus todos os que estão cativos, todos os que estão presos, todos os que estão amarrados. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada um, trazendo liberdade verdadeira. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Expulsamos todo espírito de medo, de ansiedade, de depressão, de suicídio. Ordenamos que saiam e nunca mais voltem. Senhor, entregamos nas tuas mãos os jovens e adolescentes que estão buscando o seu caminho na vida. Numa sociedade que oferece tantas opções confusas, tantas vozes contraditórias, tantas tentações perigosas, protege-os, Senhor. Guarda-os de más companhias, de vícios destrutivos, de escolhas que podem arruinar o seu futuro. Dá-lhes sabedoria para discernirem o certo do errado, o verdadeiro do falso, o que edifica do que destrói. Levanta nesta geração jovens apaixonados por ti, comprometidos com a tua palavra, dispostos a nadar contra a corrente, que não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Protege-os das drogas, do álcool, da pornografia, de relacionamentos destrutivos. Dá-lhes sonhos santos, propósitos nobres, visão de futuro. Que descubram cedo qual é o plano que tens para as suas vidas e caminhem nele com determinação. Pai, confiamos a ti todos os casamentos que estão em crise neste momento. Uniões que estão à beira do colapso. Relacionamentos que perderam a chama do amor, onde a frieza acende o fogo, onde a distância emocional traz proximidade, onde a mágoa acumulada traz perdão libertador. Lembra aos casais porque se apaixonaram, porque escolheram estar juntos, porque fizeram votos diante de ti. Renova o amor que esfriou.
Restaura a paixão que se perdeu, reconstrói a cumplicidade que foi quebrada. Dá sabedoria para resolverem os conflitos com maturidade, para dialogarem com respeito, para se perdoarem com sinceridade. Protege os casamentos de interferências externas, de tentações que destroem, de influências que dividem. Que cada casal experimente hoje um novo começo, uma nova chance, uma nova história. Ensina-os a amarem como Cristo amou a igreja. Que o divórcio não seja uma opção, mas a restauração seja uma realidade. Senhor, entregamos nas tuas mãos todos os que estão desempregados, que buscam uma oportunidade de trabalho. A frustração de enviar currículos e não receber respostas, de fazer entrevistas e não ser selecionado, de ter qualificação, mas não ter oportunidade. Abre portas, Senhor. Cria oportunidades onde parece não haver. Faz com que sejam notados, lembrados, escolhidos. Dá-lhes favor sobrenatural diante de recrutadores e empregadores, que encontrem não apenas um emprego qualquer, mas o trabalho certo, no lugar certo, no tempo certo. Enquanto esperam, sustenta as suas famílias, supre as suas necessidades, guarda-os do desespero. Que não aceitem propostas desonestas por causa da necessidade. Protege a sua dignidade, preserva a sua integridade. Para aqueles que têm o seu próprio negócio, mas estão enfrentando dificuldades, envia clientes, multiplica as vendas, prospera o trabalho das suas mãos, quebra toda barreira que impede o progresso. Pai, confiamos a Ti todos os que carregam o peso da solidão. Pessoas que se sentem invisíveis, esquecidas, sem ninguém que verdadeiramente se importe. Idosos abandonados em asilos, jovens isolados nas suas dores, adultos cercados de gente, mas profundamente sós. Revela-lhes que nunca estão sozinhos, porque Tu estás com eles. Que a Tua presença seja mais real do que qualquer companhia humana, mas também levanta pessoas ao redor deles. Amigos verdadeiros, familiares atentos, irmãos na fé que se importam. Cria conexões genuínas, relacionamentos significativos, vínculos que aquecem o coração. Usa-nos como instrumentos para alcançar os solitários. Dá-nos sensibilidade para perceber quem está precisando de uma palavra, de uma visita, de um abraço. Que ninguém se sinta abandonado quando há uma igreja cheia de irmãos. Que sejamos de fato uma família, cuidando uns dos outros, chorando com os que choram, alegrando-nos com os que se alegram. Senhor, entregamos nas Tuas mãos todos os que lutam contra vícios e dependências. Aqueles presos ao álcool, às drogas, ao cigarro, à pornografia, ao jogo, a comportamentos compulsivos. Sabemos que estas cadeias são reais e fortes, mas o Teu poder é infinitamente maior. Quebramos agora, em nome de Jesus, toda dependência química, toda compulsão, todo vício que escraviza. Declaramos liberdade sobre cada vida. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Hoje é dia de libertação. Dá força para resistirem à tentação, coragem para buscarem ajuda, humildade para reconhecerem que precisam de Ti. Levanta ao redor deles pessoas que os apoiem, que os encorajem, que caminhem com eles nesta jornada de libertação. Restaura o que o vício destruiu: relacionamentos, saúde, dignidade, futuro. Que experimentem a verdadeira liberdade que só Tu podes dar. Que vivam não mais como escravos, mas como filhos livres. Pai, confiamos a Ti todos os que estão enfrentando processos judiciais, problemas com a justiça, questões legais complicadas. Tu és o justo juiz, aquele que vê além das aparências, que conhece o coração. Onde há injustiça, traz justiça. Onde há falsas acusações, revela a verdade. Onde há processos intermináveis, traz resolução. Dá sabedoria aos advogados que defendem os Teus filhos. Toca no coração dos juízes para que julguem com imparcialidade.
Que toda testemunha falsa seja desmascarada, que toda evidência manipulada seja exposta. Protege os inocentes de condenações injustas. Para aqueles que de fato erraram, dá-lhes oportunidade de repararem o dano, de pagarem a sua dívida com a sociedade, de recomeçarem. Que a justiça seja feita, mas também que a misericórdia triunfe. Livra do cárcere os que estão presos injustamente. Consola os que aguardam julgamento. Dá paz aos que enfrentam processos que se arrastam por anos. Senhor, entregamos nas tuas mãos todos os missionários, evangelistas, pastores e obreiros que estão na linha de frente da batalha espiritual. Aqueles que deixaram o conforto para levar o evangelho a lugares distantes e perigosos. Protege-os com o teu poder, guarda-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de perseguições religiosas. Supre todas as suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Que não lhes falte nada. Fortalece-os quando o desânimo vier, encoraja-os quando a solidade apertar, sustenta-os quando a saudade doer, dá-lhes fruto no seu trabalho. Que vejam vidas sendo transformadas, almas sendo salvas, igrejas sendo plantadas. Protege as suas famílias que muitas vezes ficam para trás. Cuida dos seus filhos, abençoa os seus cônjuges, guarda as suas casas. Que o sacrifício deles não seja em vão. Levanta mais obreiros para a seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Pai, confiamos a Ti todos os que estão passando por luto, que perderam alguém querido recentemente. A dor da ausência, o vazio que ninguém consegue preencher, a saudade que aperta o peito. Consola os que choram, Senhor. Sê perto dos quebrantados de coração. Enxuga as lágrimas, acalma a dor, traz a esperança da eternidade. Lembra-os de que a morte não é o fim para aqueles que creem em Ti. Que há uma reunião futura no céu, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem luto. Até lá, sustenta-os na caminhada. Dá-lhes força para continuarem vivendo, para encontrarem sentido na vida, apesar da perda. Rodeia-os de pessoas que compreendem a sua dor, que respeitam o seu tempo de luto, que oferecem ombro amigo. Cura as feridas que a morte deixou. Restaura a alegria que foi roubada. Transforma o luto em esperança, a tristeza em consolo, que sintam a Tua presença de maneira especial neste momento difícil. Senhor, entregamos nas Tuas mãos todas as crianças, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Crianças em lares violentos, em situação de pobreza extrema, vítimas de abuso, exploradas, negligenciadas. Protege-as, Senhor. Envia anjos para guardá-las. Levanta pessoas para denunciarem as injustiças, para resgatá-las do perigo, para oferecerem um lar seguro. Que nenhuma criança seja ferida, abusada, explorada. Toca no coração das autoridades para que criem políticas públicas eficazes de proteção à infância. Levanta famílias dispostas a adotar, a acolher, a amar. Cura as crianças que já foram feridas, que carregam traumas, que perderam a inocência cedo demais. Restaura a alegria, a confiança, a capacidade de sonhar. Que cresçam sabendo que são amadas, que têm valor, que têm um futuro. Protege também as crianças que têm lares estruturados. Guarda-as de influências negativas, de conteúdos inadequados, de perigos virtuais. Pai, confiamos a Ti todos os que enfrentam perseguição por causa da fé. Irmãos, em países onde ser cristão é crime, onde cultuar a Jesus pode custar a vida, fortalece-os sobrenaturalmente. Dá-lhes coragem para não negarem a Ti mesmo diante da morte. Que sejam fiéis até o fim, sabendo que a recompensa eterna vale qualquer sofrimento temporário. Protege-os da tortura, da prisão injusta, da execução.
Mas se for da tua vontade que passem pelo martírio, que morram como testemunhas fiéis, sabendo que o sangue dos mártires é semente da igreja. Consola as famílias que perdem entes queridos por causa da fé. Cuida das viúvas, dos órfãos, dos que ficam. Levanta a igreja perseguida, que ela cresça ainda mais forte em meio à adversidade. Toca no coração dos perseguidores, assim como tocaste o coração de Saulo, que se tornou Paulo. Que vejam a verdade, que se arrependam, que se convertam. Senhor, entregamos nas tuas mãos a nossa nação. Os problemas sociais que enfrentamos, a violência que assusta, a corrupção que corrói, a injustiça que revolta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos trates segundo os nossos pecados, não nos retribuas conforme as nossas iniquidades. Levanta líderes segundo o teu coração, homens e mulheres íntegros, que temam a ti mais do que aos homens. Traz avivamento espiritual, que milhões se convertam, que a igreja desperte do sono, que sejamos sal e luz nesta nação. Protege-nos da violência urbana, do crime organizado, do tráfico de drogas. Toca no coração dos jovens que estão sendo aliciados pelo crime. Mostra-lhes que há um caminho melhor. Fortalece as famílias, base da sociedade. Restaura valores que foram perdidos. Traz transformação de dentro para fora, começando pelos corações. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita em nossa terra como é feita no céu. Pai, confiamos a Ti todos os que têm ministérios específicos no corpo de Cristo. Os que trabalham com louvor, levando o povo à adoração genuína. Unge-os de maneira especial. Que não sejam apenas músicos talentosos, mas adoradores verdadeiros. Os que trabalham com crianças, plantando sementes de fé nos pequeninos. Dá-lhes criatividade, paciência, amor genuíno. Os que trabalham com jovens, discipulando a próxima geração. Dá-lhes relevância, autenticidade, capacidade de se conectarem. Os que trabalham com intercessão, guerreando nos lugares celestiais. Fortalece-os, revela-lhes estratégias espirituais, mostra-lhes como orar. Os que trabalham com ação social, levando o amor prático de Cristo aos necessitados. Multiplica os recursos, abre portas, aumenta o impacto. Que cada membro do corpo funcione conforme o dom que recebeu, para que o corpo todo seja edificado. Que não haja inveja entre ministérios, mas cooperação. Que todos trabalhem pelo mesmo objetivo, a glória de Deus. Senhor, entregamos nas tuas mãos este tempo que vivemos, marcado por tanta incerteza, mudança rápida, instabilidade. Tempos trabalhosos, como Paulo profetizou, mas sabemos que tu continuas no controle. Nenhum acontecimento mundial te pega de surpresa. Nenhuma crise é maior do que o teu poder. Dá-nos discernimento para entendermos os sinais dos tempos, sabedoria para não sermos enganados por falsas doutrinas, falsos profetas, falsos cristos, que permaneçamos firmes na sã doutrina. Que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Prepara-nos para o que ainda está por vir. Se vêm dias ainda mais difíceis, fortalece-nos. Se a perseguição aumentar, dá-nos coragem. Se o amor esfriar, mantém o nosso coração aquecido. Que sejamos a geração que permanece fiel até o fim. Que quando Cristo voltar, nos encontre vigiando, orando, trabalhando na sua obra. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Pai amado, selamos esta oração profunda com a certeza absoluta de que Tu ouviste cada palavra, cada súplica, cada clamor. Confiamos que estás agindo neste exato momento em favor de cada pessoa que orou conosco. Milagres estão sendo liberados, bênçãos estão sendo derramadas, vidas estão sendo transformadas. Que a paz que vem de Ti, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus.
Que a proteção divina seja real e tangível sobre cada um. Que este dia seja marcado pela tua presença constante. Vai conosco, permanece conosco, age através de nós. Que ao final do dia tenhamos testemunhos gloriosos da tua fidelidade. Confiamos em ti completamente. Descansamos nas tuas promessas inteiramente. Entregamos tudo nas tuas mãos perfeitamente. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Pai Celestial, neste momento final da nossa oração, queremos declarar mais uma vez a nossa confiança absoluta em Ti. Não importa o que este dia nos reserve, sabemos que Tu estás conosco. Não importa que tempestades surjam, sabemos que Tu acalmas os ventos. Não importa que gigantes apareçam, sabemos que Tu és maior. A nossa confiança não está baseada nas circunstâncias favoráveis, mas no teu caráter imutável. Tu és fiel quando somos infiéis. Tu és constante quando tudo muda. Tu és rocha quando tudo ao redor é areia movediça. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que nos faz repousar em pastos verdejantes, que nos guia mansamente a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Senhor, abençoa cada pessoa que dedicou este tempo para orar contigo nesta manhã. Que não seja tempo perdido, mas investimento eterno. Que as palavras desta oração não se percam no ar, mas penetrem profundamente no coração, que produzam fruto, que gerem transformação, que liberem poder. Abençoa a casa de cada um, a família de cada um, o trabalho de cada um. Que onde quer que coloquem os pés hoje, levem a tua presença. Que sejam portadores da tua luz em lugares escuros, da tua paz em ambientes tensos, do teu amor em espaços frios. Que as pessoas percebam que há algo diferente neles e que esse algo diferente seja Cristo vivendo através deles. Multiplica as bênçãos sobre aqueles que compartilharem esta oração com outros. Que sejam canais de bênção, fontes de encorajamento, instrumentos de esperança. Usa-os poderosamente para o teu reino. Pai, confiamos que tu vais surpreender cada um de nós hoje com a tua bondade. Que haverá momentos em que claramente perceberemos a tua mão agindo. Portas se abrindo quando pareciam fechadas. Provisões chegando quando não sabíamos de onde viriam. Palavras certas sendo ditas no momento exato. Encontros que não são coincidência, mas providência divina. Que ao final do dia possamos olhar para trás e reconhecer: verdadeiramente o Senhor esteve neste dia e eu não sabia. Que tenhamos testemunhos para compartilhar, histórias para contar, motivos para agradecer. Grava no nosso coração as bênçãos de hoje para que nos fortaleçam nos dias difíceis de amanhã. Que cada experiência da tua fidelidade hoje se torne fundamento da nossa fé para o futuro. Que aprendamos a confiar mais, a descansar mais, a entregar mais. Que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Senhor, protege especialmente aqueles que hoje enfrentarão situações particularmente difíceis. Conversas complicadas que precisam ser tidas, decisões importantes que precisam ser tomadas, confrontos que não podem mais ser adiados. Dá-lhes as palavras certas, o tom certo, a atitude certa. Que falem a verdade em amor, que sejam firmes, mas gentis, que sejam claros, mas respeitosos. Prepara também o coração daqueles com quem vão conversar. Que haja receptividade, compreensão, disposição para o diálogo. Que os mal-entendidos sejam desfeitos, que as mágoas sejam curadas, que os relacionamentos sejam restaurados. Onde for necessário pedir perdão, dá humildade. Onde for necessário perdoar, dá graça. Onde for necessário recomeçar, dá coragem. Que nenhuma situação difícil seja desperdiçada, mas que todas sirvam para crescimento, amadurecimento, transformação. Que no final possamos dizer:
valeu a pena confiar. Pai, abençoa os nossos pensamentos ao longo deste dia, que sejam pensamentos de fé e não de dúvida, pensamentos de esperança e não de desespero, pensamentos de gratidão e não de reclamação. Quando vierem pensamentos negativos, e virão, que tenhamos autoridade espiritual para rejeitá-los, que digamos: este pensamento não vem de Deus, portanto não tem lugar na minha mente. Enche a nossa mente com a tua palavra, que versículos memorizados venham à nossa lembrança no momento certo, que promessas bíblicas fortaleçam a nossa fé quando ela fraquejar. Que testemunhos do passado nos encorajem no presente, renova o nosso entendimento, transforma a nossa forma de pensar, que pensemos cada vez mais como Cristo pensa, que vejamos as situações cada vez mais como Deus vê, que nossa perspectiva seja cada vez mais celestial e menos terrena. Livra-nos de padrões mentais destrutivos que nos aprisionam. Senhor, abençoa as nossas palavras hoje. Que a nossa boca seja fonte de vida e não de morte. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Que animem e não desanimem. Que curem e não firam. Coloca guarda sobre os nossos lábios. Que não falemos o que não devemos falar. Que não fofoquemos, que não critiquemos destrutivamente. Que não mintamos nem mesmo em coisas pequenas. Que falemos a verdade sempre, mas que a falemos em amor. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar. Há momentos em que o silêncio é mais eloquente do que 1000 palavras. Mas também dá-nos coragem para falarmos quando for necessário, mesmo que seja desconfortável. Que não sejamos omissos quando deveríamos nos posicionar. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, ministrando graça aos que ouvem. Que ao final do dia não tenhamos que nos arrepender de nada que dissemos ou deixamos de dizer. Pai, confiamos a Ti cada área específica onde precisamos de direção hoje. Decisões que precisam ser tomadas e não sabemos qual caminho seguir. Encruzilhadas, onde não está claro qual direção tomar. Mostra-nos o caminho, Senhor. Fala conosco de forma clara e inequívoca. Que não tenhamos que adivinhar qual é a Tua vontade, mas que saibamos com certeza. Fecha as portas que não devemos atravessar, mesmo que pareçam atraentes. Abre as portas que devemos atravessar, mesmo que pareçam desafiadoras. Dá-nos paz sobre as decisões certas, inquietação sobre as decisões erradas. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro constante, guiando-nos em toda a verdade. Protege-nos de decisões precipitadas, tomadas por impulso, mas também protege-nos da paralisia da indecisão. Dá-nos sabedoria para buscar conselho quando necessário, mas também discernimento para reconhecer conselhos sábios dos tolos. Que cada decisão tomada hoje nos aproxime mais do centro da Tua vontade. Pai, confiamos a Ti as nossas emoções neste dia. Sabemos que não somos apenas seres racionais, mas também emocionais. E as emoções são presentes Teus, não são pecado, mas precisam estar sob o Teu controle. Quando a tristeza vier, consola-nos. Quando a alegria vier, permite que a celebremos. Quando a raiva vier, ensina-nos a nos irarmos, mas não pecarmos. Quando o medo vier, lembra-nos de que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Cura as feridas emocionais que ainda sangram, há dores antigas que precisam do Teu toque curador, traumas que precisam ser processados e curados, rejeições que marcaram profundamente, abandonos que deixaram cicatrizes. Toca com o Teu bálsamo cada lugar ferido da alma. Restaura a capacidade de sentir, de amar, de confiar. Livra-nos de amargura, ressentimento, mágoa guardada. Que perdoemos como Tu nos perdoaste, que amemos como Tu nos amaste. Senhor, abençoa o nosso lar, o lugar onde voltaremos no final deste dia.
que seja um refúgio de paz, um oásis de amor, um santuário de presença divina. Protege a nossa casa de toda invasão, de todo roubo, de todo mal. Que anjos acampem ao redor dela. Que seja um lugar onde a tua presença habita, onde há harmonia e não conflito, onde há perdão e não acusação, onde há gratidão e não reclamação. Abençoa cada cômodo, a sala onde nos reunimos, que seja lugar de comunhão, a cozinha onde preparamos o alimento, que seja lugar de provisão, os quartos onde descansamos, que sejam lugares de paz. Que a nossa casa seja diferente das outras casas ao redor. Que quem entra perceba que há algo especial ali, que seja lugar de hospitalidade, onde as pessoas se sintam bem-vindas, mas também lugar de santidade, onde o pecado não tem vez. Consagra a nossa casa, Senhor, que seja casa de oração, não covil de ladrões. Pai, confiamos a Ti os nossos sonhos e projetos de longo prazo. Aquelas coisas que queremos realizar, mas que levam tempo, metas que estabelecemos, objetivos que traçamos, dá-nos perseverança para não desistirmos no meio do caminho. Muitos desistem quando estão a poucos passos da vitória. Que não sejamos assim, que terminemos o que começamos, que completemos a corrida que iniciamos. Mas também dá-nos sabedoria para reconhecer quando um sonho precisa ser ajustado ou até abandonado, porque não é da tua vontade. Nem todo sonho que temos vem de ti. Alguns são apenas desejos carnais. Purifica os nossos sonhos, alinha-os com o teu propósito. Que sonhemos os teus sonhos para nós, que desejemos o que tu desejas. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo. Tudo é formoso no seu tempo. Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo ou ouvindo esta oração, mas que ainda não te conhece pessoalmente. Aqueles que estão buscando, que estão questionando, que estão com o coração aberto. Revela-te a eles de forma clara e pessoal, que sintam a tua presença real neste momento, que saibam que tu és real, que estás perto, que te importas com eles. Toca no coração de cada um com o teu amor. Mostra-lhes que precisam de um Salvador, que estão perdidos sem ti, que o pecado os separou de ti, mas que Jesus é a ponte que restaura essa comunhão. Que hoje seja o dia da salvação para muitos. Que decidam entregar a vida a ti, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que nasçam de novo, que se tornem novas criaturas, que comecem uma nova jornada contigo. Envia alguém para discipulá-los, para ensiná-los, para caminharem com eles nos primeiros passos da fé. Que encontrem uma boa igreja onde possam crescer espiritualmente. Pai, confiamos a Ti aqueles que estão afastados da fé, que um dia Te conheceram, mas se desviaram, que abandonaram a igreja, que deixaram de orar, que se afastaram de Ti. Sabemos que Tu não desistes deles, que o Teu amor continua buscando-os como o pastor busca a ovelha perdida. Traz de volta os desviados, Senhor. Quebra o orgulho que impede o retorno. Desfaz as justificativas que criaram para permanecer longe. Mostra-lhes que a casa do Pai está de portas abertas, que a festa preparada para o filho pródigo que volta, que não importa o que fizeram, o quanto se afastaram, quão fundo caíram. O teu amor é maior, o teu perdão é completo, a tua graça é suficiente. Usa circunstâncias, pessoas, até mesmo crises para trazer de volta os que se desviaram, que sintam saudades da tua presença, que percebam o vazio que existe longe de ti, que decidam voltar hoje mesmo. Prepara a igreja para recebê-los com amor e sem julgamento. Senhor, abençoa os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que desejam o nosso mal. É difícil orar por eles, mas Tu nos mandaste fazer isso. Perdoa-os, Senhor, porque não sabem o que fazem.
Abre os olhos deles para a verdade. Quebra as fortalezas de engano que os cegam, toca no coração deles com o teu amor. Que sejam transformados assim como Saulo foi transformado. Dá-nos graça para não retaliarmos, para não pagarmos mal com mal. Que vençamos o mal com o bem. Que abençoemos os que nos maldizem. Que oremos pelos que nos perseguem. Protege-nos de qualquer mal que tentem nos fazer. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, mas também protege-nos de guardarmos rancor, de alimentarmos ódio, de planejarmos vingança. A vingança pertence a ti, Senhor. Tu retribuirás. Livra-nos de amargura que envenena a alma. Que perdoemos assim como fomos perdoados. Pai, confiamos a ti este mundo que está em tantas dificuldades. Guerras, fomes, desastres naturais, pandemias, crises. Mas sabemos que tu continuas no trono, que o teu propósito prevalecerá. Apressamos o dia em que toda lágrima será enxugada, quando não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Quando tu farás novas todas as coisas. Mas enquanto esse dia não chega, usa-nos como teus instrumentos de transformação neste mundo. Que sejamos sal que preserva, luz que ilumina, fermento que transforma. Que onde há trevas, levemos luz. Onde há ódio, levemos amor. Onde há desespero, levemos esperança. Dá-nos compaixão pelos perdidos, pelos sofredores, pelos necessitados. Que não sejamos indiferentes à dor alheia. Mostra-nos como podemos fazer diferença, mesmo que seja em pequena escala. Que sejamos fiéis no pouco, sabendo que quem é fiel no pouco também será no muito. Senhor, preparamos o nosso coração para o teu retorno. Sabemos que virás como ladrão de noite, numa hora que não esperamos. Que não sejamos pegos de surpresa, que vivamos cada dia como se fosse o último, que estejamos sempre prontos, com as lâmpadas acesas, esperando o noivo. Que quando vier nos encontres trabalhando na tua obra, não dormindo na indiferença. Aviva em nós a esperança da tua volta. Que ela motive a nossa santidade, que impulsione o nosso serviço, que anime a nossa caminhada. Vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva. Vem estabelecer o teu reino, vem fazer justiça, vem enxugar toda lágrima, vem restaurar todas as coisas. Enquanto não vens, que sejamos fiéis, que guardemos a fé, que terminemos bem a corrida, que ouçamos no final, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gratidão e encerramento. Pai amado, encerramos esta oração com o coração transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvires sempre. Obrigado porque a tua presença é constante em nossas vidas. Nunca nos abandonas, nunca nos desampara. Mesmo quando não sentimos, tu estás ali. Mesmo quando não vemos, tu estás agindo. Mesmo quando não entendemos, tu estás no controle. Obrigado por este novo dia que se abre diante de nós, cheio de possibilidades, repleto de oportunidades de glorificar o teu nome. Que cada momento seja vivido com gratidão, com alegria, com a consciência de que estamos sob a tua graça. Que esta oração não seja apenas palavras que dissemos, mas uma realidade que viveremos ao longo de todo o dia. Que verdadeiramente confiemos em ti em cada decisão, em cada passo, em cada circunstância. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes. Que a tua proteção seja real e tangível sobre nossas vidas. Selamos tudo isso em o precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Chamada para a ação. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus de maneira especial, eu te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, escreva Amém nos comentários. Vamos formar um coro de fé nos comentários, declarando juntos que confiamos em Deus. Segundo,
Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de alento, de encorajamento, de esperança. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém hoje. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para receber mais mensagens que edificarão a sua fé, que fortalecerão a sua caminhada com Deus. Estamos aqui para caminharmos juntos nesta jornada de fé. E agora, receba a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, vai na certeza de que Deus está contigo. Que este seja um dia abençoado, protegido, próspero em todas as áreas da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.